Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez a gente vai falar de Roma, filme da Netflix que entrou no catálogo dia 14 de dezembro, dirigido pelo Alfonso Cuarón, né, consagrado diretor mexicano, já que dirigiu filmes de Harry Potter, Gravidade, né, que ganhou o Oscar. Enfim, é um filme bem pessoal, né, uma história bem simples, né, Ju? É um filme muito interessante, porque ele é bastante seco, pelo menos foi o que me passou. Ao mesmo tempo em que ele é cheio de sutilezas, ele conta uma história que é basicamente uma história simples. Uma história que pode ser da sua família, pode ser da família de alguém que você conhece, entendeu? Então, assim, é difícil você não se identificar com algum aspecto. Com algum aspecto desse filme. E o interessante é isso, a partir do ponto de vista de uma empregada doméstica e babá, México, fim de 1970, começo de 1971, né, um governo autoritário. Cuarón, ele constrói toda uma narrativa permeada por críticas sociais, críticas políticas, críticas sobre a dominação dos povos indígenas. Então, assim, para mim é um filme extremamente rico, emocionante, interessantíssimo e diferente de muita coisa que a gente tem visto por aí. Apesar, né, Davi, você falou que te lembrou outro filme, né? É um filme que em várias passagens ele remete muito ao Brasileiro, Que Horas Ela Volta, né? Protagonizado pela Regina Casé, que é um belo de um filme, porque trata de muitas questões semelhantes, que é a questão, por exemplo, da babá, que tem ali uma afinidade muito maior com as crianças, quer dizer, ao contrário, né? As crianças da casa, que é uma família de classe média, uma família branca de classe média alta, essas crianças elas têm uma relação de afeto muito maior com a babá do que com a própria mãe, né? Que está sempre mais ou menos distante, fria, né? Ela é mais dura. O pai, então, nem se fala, que quase não troca palavras com ninguém, né? E o filme também fala sobre machismo, fala sobre a opressão feminina. Então ele é um filme que é uma história simples acontecendo, mas nas entrelinhas você vê muito soco dando, né? Ele tá dando muito soco ali em muita coisa. Então eu acho que isso faz um filme ser uma obra de arte. Você não precisa de grandes efeitos, tramas mirabolantes, grandes reviravoltas. Um vilão, porque não tem. O vilão do filme qual é? O vilão é a opressão social. O vilão é o cenário, é a conjuntura é a mesma coisa, gente. É uma conjuntura muito parecida com o que o Brasil viveu no mesmo período. Então é o que eu digo, você viu essa história acontecer. Ou pelo menos leu a respeito, né? Eu leu a respeito. E o que é legal é isso, é você conseguir, através da simplicidade, é um filme que não tem quase trilha. Tem cenas assim, a protagonista fala baixo, você praticamente não escuta a voz dela. Ela é super tímida. Aliás, um baita achado, né? Uma atriz que impõe assim toda a fragilidade dela. Ingenuidade, fragilidade, submissão, resignação, conformismo, ignorância. Então, assim, e as pessoas que vão aparecendo ao longo da história são todas muito humanas, muito reais. Então, são pessoas que podem ser... Real é uma palavra muito forte para definir esse filme, porque você consegue se conectar com esses personagens, com as crianças, com a realidade da mãe, né? E aqui, falando um pouquinho mais da trama até, né? À medida que a história vai acontecendo, a gente vê que o pai da família ali, que é um médico, ele abandona a família para viver com a amante, e aí deixa a família ali ao Deus dará, e aí a partir disso, aquela família sofre uma sequência de, né, a mãe começa a se desesperar porque ela não estava trabalhando mais, então não tem mais dinheiro na casa, e aí ela não sabe o que fazer, e aí desconta na empregada, né? E que por sua vez tem a história dela. Tem seu drama pessoal acontecendo também, e que não é pouca coisa, e lida também com os acontecimentos da própria família e das pessoas conhecidas dela. Então, assim, são aqueles conflitos diários. A gente pegar uma história de uma pessoa real e contar. Sim. Só que, ao mesmo tempo, contextualizar isso com todos os acontecimentos, pra gente entender como tá tudo conectado. Sim. Né? A forma como a gente vive, como a gente age, as escolhas que a gente faz. A forma como, o que mais chamou a atenção nesse filme, uma das coisas, né, que mais me chamaram a atenção nesse filme foi a forma como o Cuarón usa a câmera. Ele faz uns travelings, né, umas sequências, uns planos muito bonitos, né? A composição dos planos, assim, que ele vai mostrando, tudo com muita calma. Nada é apressado no filme. O filme tem 2 horas e 15.
Ele parece, nossa, quando eu for assim, nossa, mas que filme longo. Mas você não sente esse filme passar nesse tempo. Não parece um filme longo demasiadamente, porque você fica dentro da história, ele te captura. Você se conecta com aqueles personagens. Não tem grandes reviravoltas, é só a história de uma vida acontecendo. Mas tem certas cenas que... tem uma cena que é difícil falar sem dar spoiler, vou tentar. É uma cena em que a personagem principal está no hospital. Gente, é impossível você não ir às lágrimas assistindo aquilo. É uma coisa assim... É como se você estivesse testemunhando o que está acontecendo com ela naquele momento. Então é um filme riquíssimo. Sim, sim. E acho que vai ficar marcado, né, por ser também... Ele apesar de ser uma história do cotidiano, de que muita gente vai se correlacionar, e ela é uma história pessoal para o próprio Cuarón, porque são memórias que ele teve, né? Tanto que o final do filme ele dedica lá uma pessoa que provavelmente é o nome da babá que ele teve. A gente está supondo aqui, né? Não, mas é porque ele deu entrevista, ele falou... Dizendo que é inspirado em memórias São memórias dele. Então, quer dizer... Mas podiam ser as nossas memórias, né? Então, são histórias que todo mundo vive, de fato. Exatamente. E esse filme retrata com muita perfeição isso. É um filmaço, tá na Netflix. E se levar ao Oscar é merecidíssimo. Então, assim, é cinema de verdade. Na melhor acepção da palavra. Fica a dica, não deixem de ver Roma, tá na Netflix. E é um desses grandes filmes aí que... Que vão ficar pra história. Até a próxima. Até a próxima.